Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui à belíssima paróquia do Vale do Paraíba para mais esse culto da União Paroquial de São Paulo. Que seja um tempo de culto abençoado para você e também para a sua família. Fiquem com Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça com cada um de nós, também nesse tempo de culto doméstico. Amém. É uma alegria poder mais uma vez me dirigir a cada um de vocês, hoje com toda a UP, toda a União Paroquial aqui de São Paulo reunida. Sejam muito bem-vindos a esse tempo de culto. Eu quero acolher vocês com a palavra que é o lema bíblico desta semana, que vem do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 42, onde Jesus diz assim: fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Que nós possamos a cada dia da nossa vida estarmos vigilantes, atentos, preparados para nos encontrar com o Senhor. Que Deus também possa nos abençoar e nós queremos começar esse culto louvando a Ele. Pai querido, graças te damos por mais este dia que nos concede de presente. Agradecemos porque mesmo distantes fisicamente, podemos nos irmanar na sua presença, junto com toda a União Paroquial de São Paulo. Podemos nos fortalecer em nossa fé e ouvir tua palavra. Palavra que sempre de novo nos alerta para vigiarmos. Perdão, pois nem sempre ouvimos este alerta. Não nos preparamos como deveríamos e não agimos conforme tua vontade. Por tua graça nos perdoa, nos restaure e em Cristo nos dá chance para recomeçarmos. Pedimos que, assim como ao longo da história, chamaste e alertaste teu povo, continua nos chamando
e alertando: permita que tenhamos ouvidos atentos e vidas dispostas a atender teu chamado. Fica conosco neste tempo de culto, abre ouvidos, mentes e corações. Sopra sobre nós o teu Santo Espírito, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Jesus disse: naquele dia, o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo. E, enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora.
Lembro que a primeira vez que eu tive contato com a parábola das 10 virgens ou das 10 moças foi na Bíblia para as crianças. E a minha reação diante da história foi a seguinte: poxa, se elas sabiam que o noivo viria, por que elas não se prepararam como deveriam? O tempo passou, eu li esse texto, essa história várias vezes e sempre de novo ele me inquieta. E devo confessar para vocês que aquela minha inquietação de criança, de vez em quando ela volta. Se elas sabiam que o noivo viria, por que elas não se prepararam? E eu trago também essa pergunta bem perto de mim. Você sabe que Jesus vai voltar? Você tem se preparado como deveria? Com certeza você já ouviu esse texto inúmeras vezes, mas eu gostaria de te desafiar a mais uma vez deixar ele te inquietar. Jesus era um exímio contador de histórias. Cada uma das suas parábolas quer nos ensinar. Nos capítulos 24 e 25 de Mateus, ele traz discursos proféticos e várias parábolas apontando para o fim dos tempos, para o momento da sua segunda vinda. E na parábola das 10 virgens, exclusiva do Evangelho segundo Mateus, o contexto da cena que Jesus nos retrata é um casamento. Um casamento no Oriente normalmente acontecia em 3 etapas. O acordo feito entre os pais dos noivos, que normalmente depois disso vinha um tempo de noivado que durava cerca de 1 ano, e o casamento, as bodas em si, que normalmente acontecia à noite por causa do calor. No casamento, o noivo se dirige até a casa dos pais da noiva para recebê-la das mãos dos seus pais. Lá ele é recebido por donzelas ou virgens, e por elas os noivos eram acompanhados até a casa do noivo ou de seus pais, onde era celebrado o banquete nupcial. Deste cortejo participavam também os outros convidados. E muitos estudiosos defendem que o casamento era aberto para qualquer pessoa, ou seja, qualquer pessoa poderia participar e poderia entrar no meio do cortejo em qualquer parte do trajeto, mesmo que não tivesse ido até a casa da noiva. Só tinha uma regra: a lâmpada, que era mais parecida com uma tocha própria para ser usada ao ar livre, precisava estar acesa. E ela era acesa e mantida acesa com azeite de oliva. Essa é a situação da parábola das 10 virgens. Tem um casamento e elas são aquelas que encontrariam o noivo e depois seguiriam junto com o casal até o local da festa. Mas tem algumas questões diferentes neste casamento. Eu destaco 2 coisas. Primeiro, a demora fora do comum do noivo, que por mais que o casamento acontecia à noite, chegar à meia-noite era fora do normal. Este noivo atrasou muito. E também a segunda coisa que eu destaco é o fechar das portas, indicando que apenas os que estiverem preparados naquele momento entrarão e participarão da festa. O texto separa as moças que acompanham os noivos em 2 grupos: as sem juízo e ajuizadas, ou então, como nos diz a linguagem de Almeida, as nécias, as tolas e as prudentes. O que diferencia estes 2 grupos é unicamente o preparo. 5 delas levaram óleo de reserva para o caso do noivo atrasar, 5 não. E quando as moças sem juízo voltam e conseguem o óleo e tentam entrar na festa, é tarde demais. Talvez esse seja um dos ensinamentos da parábola. Há em alguns momentos que é tarde demais. A parábola das 10 virgens é um texto que quer claramente chamar a nossa atenção para a questão da vigilância, para a questão de nós estarmos preparados para o dia em que Jesus vier pela segunda vez ou quando nós formos chamados daqui deste mundo. O que preocupa um pouco é que, diferente da comunidade para a qual Mateus escreve, as nossas comunidades, falando bem sinceramente,
não têm se mostrado preocupadas com a segunda vinda de Cristo. Vida eterna, salvação, são temas que geralmente são ligados à morte, a situações de sofrimento, perdas. De forma geral, no seu dia a dia, as pessoas estão preocupadas com o seu trabalho, com o seu sustento e sobrevivência pessoal. As pessoas estão preocupadas com os seus sonhos de consumo, com suas prioridades. De forma geral, no seu dia a dia, as pessoas não pensam no fato de que quando Jesus subiu ao céu, Ele prometeu voltar. E o pior de tudo é que muitas comunidades de fé vivem os seus dias como se esse dia, o dia da volta de Cristo, jamais fosse acontecer. Jamais chegará. Mas Ele vai chegar. E a cada dia que passamos e que vivemos, esse dia está mais perto. Usando a imagem da parábola, nós podemos dizer com toda certeza, o noivo está demorando? Está. O noivo talvez aos nossos olhos está atrasado? Talvez, mas ele virá. E cabe a nós estarmos preparados para este momento quando ele acontecer. E esse é o sentido mais claro desta parábola de Jesus. Nós temos aqui um alerta para a vida que nós levamos, para quais são as nossas prioridades, onde nós dedicamos a nossa vida, os nossos dons, onde nós dedicamos o nosso tempo. Aqui Jesus deixa claro que Ele vai voltar. E quando Ele vier, será para julgar vivos e mortos, como nós afirmamos toda vez que declaramos e confessamos a nossa fé com o credo apostólico. Participarão da festa aqueles que estiverem preparados. Nem todos entrarão. E é aqui onde também está um alerta para nós e que nós devemos observar. As 10 moças estavam à espera, todas estavam com as suas lamparinas acesas, mas 5 delas, apesar de estarem esperando, não estavam preparadas. E é importante observar que as 10 moças têm oportunidades iguais, tanto as nécias como as prudentes, as tolas como as prudentes, as moças ajuizadas e sem juízo, tinham tudo em comum. Elas estavam esperando o noivo, elas tinham as suas lâmpadas que estavam acesas, elas sentiram sono, adormeceram, ouviram o noivo, quiseram se encontrar com ele, queriam se encontrar com ele. Entretanto, algumas não estavam preparadas o suficiente para se encontrar com ele. Faltou azeite, faltou preparo. Viver diante da perspectiva da eternidade faz-nos viver, ou deveria nos fazer viver, de um modo responsável. Uma fé obediente se nutre da perspectiva de que Deus vai nos encontrar em algum momento e que nós não temos domínio sobre o dia e a hora em que Deus vai nos chamar. Se vivemos a nossa vida aqui na terra com os olhos na eternidade, nós vamos viver, ou deveríamos viver, de forma responsável. Porque nós sabemos que nós teremos que prestar contas dos nossos atos. E nós vamos ter a certeza de que Deus vai nos encontrar, não sabemos quando. Por isso nós precisamos nos preparar e estar prontos. Lembrando também a palavra de Jesus nos versículos 43 e 44 do capítulo 24 de Mateus. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ele ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem virá na hora em que vocês não estiverem esperando. Um alerta que se repete várias vezes. Um alerta que se repete várias vezes ao longo do Evangelho. Fiquem vigiando,
pois o Filho do Homem virá na hora em que vocês não estiverem esperando. Às vezes parece que nós temos cristãos adormecidos, cristãos que estão vivendo como se Jesus não fosse mais voltar. Este é um alerta claro para nós ficarmos atentos, vigiando e preparados para não sermos pegos de surpresa, porque sim, Jesus vai voltar. Vai voltar. E talvez diante desse texto nós ficamos nos perguntando, será que nós somos tolos ou prudentes diante de Deus? Em um comentário sobre esse texto que eu li, dizia que cada um de nós, por vezes na sua vida, se comporta como as moças prudentes do texto e outras vezes como as moças sem juízo. Todos nós somos tolos quando rompemos a comunhão com Deus, quando não vivenciamos a nossa fé, quando não vivemos o nosso batismo. Nós somos batizados, mas negamos o agir de Deus em nosso viver diário. Fomos confirmados, recebemos a bênção de Deus no casamento, talvez batizamos nossas crianças. Entretanto, são as nossas vontades, são as nossas prioridades, é o nosso egoísmo e tudo mais que os seres humanos imaginam poder fazer. É tudo isso que vem em primeiro lugar. Praticar a justiça, amar a misericórdia, ouvir a voz de Deus e nos comprometer com o próximo. Isso pode esperar. Um dia, talvez, na aposentadoria, quando eu tiver tempo. Às vezes, pode ser tarde demais. Deus nos dá todas as condições, a mesma palavra, o mesmo evangelho, mas nós somos tolos todas as vezes que não permitimos que esta fé e essa esperança norteiem a nossa vida, a nossa ética, as nossas atitudes em nosso dia a dia. Sábios nós somos quando nós reconhecemos que o que Deus nos pede é diferente do nosso querer, mas mesmo assim obedecemos. Então estamos preparados para fazer o que Ele espera de nós, na hora certa, no lugar certo. É viver responsavelmente com as outras pessoas, especialmente com aquelas que mais precisam. É ter o hábito da oração, da leitura da palavra e colocá-la em prática na nossa vida. É se colocar à disposição para servir ao próximo, porque eu posso, porque eu já recebi de Deus tudo, a salvação em Cristo Jesus, dons, talentos, condições. É ter um profundo respeito, é ter temor, amor e gratidão pelo presente merecido que Deus nos deu em Cristo Jesus. O fato da volta de Jesus estar demorando para acontecer não deve nos deixar cansados, sonolentos ou até mesmo descrentes desta volta. Pelo contrário, deve nos deixar ainda mais alertas, porque como Jesus diz, o Filho do Homem virá na hora em que vocês não estiverem esperando. Que nós possamos ser prudentes, que nos preocupemos em nos preparar para esta volta, para este encontro, não por medo, mas porque este será o dia mais maravilhoso de todos. Que nós sejamos como as moças prudentes, que além de esperarem, estavam preparadas. Que Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, nos encontre vigilantes e preparados. E se a sua misericórdia permitir, que todos nós possamos festejar juntos com Ele na eternidade. Amém. Em resposta à palavra que nós ouvimos, nós queremos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico, e quem vai nos conduzir hoje nesse momento de confissão de fé é o confirmando Luiz Otávio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos. Ressuscitou no terceiro dia. Subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido você para se juntar a mim em um momento de oração. Vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Amado Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo de culto. Obrigado, Senhor, porque nós podemos mais uma vez ouvir a Tua palavra que fortalece a nossa fé, que também dirige os nossos passos. Mais uma vez hoje, Senhor, Tu vieste ao nosso encontro e Tu nos alertaste para o fato de nós estarmos vigilantes e preparados. Senhor, sempre de novo, ao declararmos a nossa fé, nós confessamos que sabemos que Jesus, assim como subiu ao céu, um dia virá. Faze-nos, Senhor, viver nessa perspectiva, não por medo, mas por gratidão e expectativa. Porque ali, Senhor, será a concretização de tudo aquilo que nós cremos. Que Tu possas, ó Deus, nos manter alertas, vigilantes, mas que essa nossa espera não seja uma espera passiva, mas que seja uma vigilância responsável, onde nós possamos viver cada um dos nossos dias com sabedoria, que nós possamos viver a Tua vontade, que nós possamos viver de forma obediente ali onde Tu tens nos colocado. Pai querido, nós queremos colocar nas Tuas mãos e interceder por toda a nossa IECLB, por todos os sínodos, paróquias, comunidades, e de forma muito especial nós queremos colocar nas Tuas mãos as comunidades que fazem parte aqui da nossa União Paroquial São Paulo. Abençoe, Senhor, os ministros, as lideranças, que Tu possas, Senhor, continuar abençoando, dirigindo também os caminhos da Tua igreja aqui na Grande São Paulo. Fica, Senhor, com cada comunidade, renova a sua esperança, mantém-os também animados no serviço. Pai querido, nas Tuas mãos nós queremos entregar todas as pessoas doentes, todas as pessoas que sofrem pela razão que for. Tantas pessoas, Senhor, têm experimentado na sua vida momentos difíceis, causados pela pandemia e por outras razões e situações. Que Tu possas, Senhor, acolhê-las na sua dor, que Tu possas renovar o seu ânimo e a sua esperança em Ti. Dá, Senhor, a cada pessoa que sofre a certeza de que ela não está sozinha. Ampara, Senhor, consola e carrega cada pessoa que precisa da Tua ajuda. Nas Tuas mãos, ó Pai, nós queremos entregar esta nova semana. Te pedimos, vá à nossa frente,
nos aponta a direção na qual nós devemos caminhar. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida que agrada a Ti. Ajuda-nos a vivermos de forma vigilante, atenta e responsável. Tudo ainda que nós temos no nosso coração, nós queremos colocar diante de Ti, orando juntos, assim como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha ao Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Bom dia a todos, bom dia a todas. As ofertas deste culto são destinadas ao projeto diaconal do Vale do Paraíba, as almofadas do coração. Essas almofadas são destinadas a pacientes cirúrgicas de câncer de mama e proporcionam a elas alívio e conforto no pós-cirúrgico. Da mesma forma, nós também estamos desenvolvendo o projeto Almofadas de Amamentação. Esse é um projeto com a Santa Casa de São José dos Campos, que visa entregar almofadas de amamentação para as mãezinhas carentes do SUS. Essas almofadas também ajudam essas mulheres no período de adaptação e amamentação dos seus bebês. Nós agradecemos muito as ofertas e aos ofertantes e pedimos que vocês nos apoiem nesse projeto, orem por este projeto, que nós possamos levar adiante também o nosso testemunho do amor e da graça de Deus, que nós possamos assim levar o nosso conforto e a nossa oração. Muito obrigada. Também nesse dia nós queremos ir com e sob a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto bondoso e lhe dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos na paz do nosso Deus, sirvamos a Ele com muita alegria. Um bom dia, uma abençoada semana para você e para a sua família. Amém.